Foram meses criando expectativa e desenhando um cenário imaginário para esse momento. Investimos na organização do quartinho, da casa, como um todo, mas não nos preparamos para o inesperado. O puerpério chega como um vendaval de sentimentos, um mergulho intenso, silencioso e, muitas vezes, solitário. É comum se sentir estranha, desconectada de si, como se estivesse em outro corpo, em outra vida, e pouco se fala sobre esse sentimento. Hoje, o nosso colo é dar voz a essa vivência atípica, normalmente temporária, mas que precisa ser acolhida, não só pela puérpera, mas por todo o seu entorno, porque quando o mundo parece desabar, o que mais se precisa é de presença, escuta e afeto. Como escreveu Sandy, vivendo exatamente essa fase. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Meu nome é Marta Zin, avó, psicóloga e apresentadora do Podcolo. Vamos juntas refletir sobre como esse momento pode ser vivido com mais leveza, mais consciência e mais afeto. E essa volta, né, para o nosso eu anterior, não é uma volta só física, ela é também emocional. É um reencontro com quem a gente era antes. Ou melhor, com uma nova versão da gente mesma. Ainda em formação. Esse processo, que exige tempo, paciência e cuidado, precisa ser amparado para que não se prolongue ou se agrave, desencadeando outros quadros emocionais. Meu nome é Juliana, mãe de 3 pequenos, eu sou empresária e apresentadora do Podcolo. Nesse episódio, recebemos a pediatra e neonatologista, doutora Alessandra Maia, pediatra dos meus filhos, pegou todos eles da maternidade, que também é mãe, mestre em dor neonatal pela UFPE e doutora em cuidados paliativos pediátricos pelo IMIP. Ela é consultora de cuidados paliativos do IMIP, fundadora da ClinPed, Clínica de Atendimento Multidisciplinar Pediátrico, de Cuidados Integrais e Humanizados à Criança, para conversar sobre essa fase em que estamos, literalmente, no olho do furacão, o puerpério. Vamos falar sobre do que não é dito, coisas que a gente silencia, sobre o que é sentido e sobre como podemos tornar essa travessia mais leve, mais humana e mais consciente. E, Ale, para a gente começar, além de agradecer pelo seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que essa trajetória, né, como é que a trajetória da sua vida lhe levou para algo tão sensível, que é cuidados paliativos, e ainda mais sensível dentro do mundo pediátrico, neonatal, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que eu já lhe disse outras vezes, né, que eu admiro muito, acho você de uma sensibilidade, assim, e para mim é um prazer enorme ter você acompanhando os meus filhos. Conta um pouquinho pra gente, divide com a gente essa história que para mim é muito emocionante. Queria primeiro agradecer a vocês, né? Já estou seguindo, acompanhando, né, o Podcolo, maravilhoso. Eu acho que é uma trajetória, sempre vai ser, né? Primeiro vai vir o lado do estudo profissional, médico, mas depois vem o lado maternal. Com certeza. Claro que a experiência transforma, não é? Nós, como profissionais pediatras. Então, a partir desse lugar, né, dessa experiência da Materna. maternidade, não é? A gente também tem nosso lugar de fala, não é? Então, certeza. dentro das trocas que existem, né, com os pacientes, das experiências vivenciadas ali, a gente também deixa um pouquinho, né? Transfere um pouquinho, recebe também um pouquinho com os pacientes. Então, sou mãe, né, também de 2 crianças já adolescentes, de 17, Fase 17, merece um episódio. 17 e 15 anos, né? Exatamente, sou mãe atípica, né? E sou também, né, neurodivergente. Então, assim, eu acho que todo esse lugar dessas experiências vão fortalecendo esse nosso caminho. E né? mudando também o nosso olhar, né? Que eu acho que muda muito o olhar. Cada experiência vivida de uma forma diferente, né? Que a gente não está acostumado, muda o nosso olhar para
para situações semelhantes, né? Acho que a gente vai se moldando, e essa questão da maternidade mudou muito o meu olhar, que é o que você vinha colocando, Isso. de como a gente se porta diante das situações, que eu acho que é um pouquinho, né? Isso. Aí, dentro da pediatria, eu tive uma especialização dentro da neonatologia, não é? Sempre adorei os partos e trabalhar, não é? Na UTI neonatal, com recém-nascidos, com pediatria. Haja coração. Meu pai é obstetra, mas eu já quebrei o paradigma, né? Já fui trabalhar com algo que se complementa, mas que não era obstetrícia, mas gostava de estar ali. E a pediatria e a neonatologia me abraçou. E dentro dessa sensibilidade, não é, acadêmica, fui trabalhar realmente com a parte de dor neonatal, que era uma vivência que eu tinha dentro da UTI, não é? Trabalhar com a dor do recém-nascido. Daí então surgiu nesse caminho os cuidados paliativos, né? Trabalhar dentro do método canguru, que é um acolhimento dos prematuros, e não existe vínculo melhor do que assistir, né, as famílias em situações de extrema vulnerabilidade e dor e trazer para eles um certo conforto. Um certo Sem colo, dúvida. né? Isso. Colo, exatamente. Porque Conforto assim, e colo. eu como psicóloga já tive a oportunidade de acompanhar mães com crianças com demandas e assim, como é doído e é muita solidão, porque é uma dor que você divide, mas é uma dor única, né? Agora, doutora Alessandra, como assim, que recurso, como é que você pode oferecer mais segurança para essa mãe vivenciar esse momento, hein? Que Perfeito. recursos você usa? Isso, perfeito. Eu acho que tudo está interligado, né? Eu acho que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma família, né? Verdade, verdade. Esses seres, né, esse binômio que está ali, mãe e filho, eles estão em intensa vulnerabilidade, numa situação de fragilidade imensa. Então, não tem como o pediatra trabalhar no puerpério, após o nascimento, trabalhar só com o recém-nascido. A gente Não, precisa ter o Ampliar olhar esse olhar. ampliado para a mãe, não é? Então, com é essa certeza. forma do cuidar, não é? Então, é diferente. Então, não tem como dentro de um atendimento, não é, a gente não se preocupar e perguntar para a mãe. Então, faz parte, não é, da nossa rotina. E você, como tá? Eu Né? me lembro desse Né? a primeira consulta que eu fui com a Alice ao consultório, e até hoje eu me emociono, porque eu vivenciei 3 puerpérios, e os 3 puerpérios foram muito intensos, eu sempre repito isso, foram mergulhos muito profundos, e eu senti essa solidão, né, eu acho que tinha ali uma coisa baby blues, Uhum. e eu sabia que era temporário, mas eu fui muito, muito fundo, e eu lembro na porta do consultório, assim, eu lembro de você olhando pra mim, dizendo: "Ei, botou um vestido, como é que você tá?" E tocando assim em mim, naquele momento, assim, é como se eu tivesse sido enxergada, porque a gente tem esse hábito, é uma coisa meio cultural, de olhar muito pro bebê, né? E o bebê, Verdade. aí leva um Isso. presente para o bebê, e a mãe fica nesse estado que ela tá vulnerável, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E esse olhar generoso, um olhar acolhedor, né? E eu acho que isso impacta, inclusive, no bem-estar do recém-nascido. Com Perfeito, certeza. perfeito. Porque não existe. A criança, ela é um ser emocional, né? Eu costumo dizer. E as emoções que a criança vai receber vai passar muito pelas emoções de como essa mãe está. Então, a gente não pode cuidar do recém-nascido sem esquecer Sim, de cuidar da da mãe, mãe. né? Então, eu acho que a pergunta que você fez, a gente traria com um acolhimento e um olhar, não é, para o recém-nascido e para a mãe. Para a mãe. Informação, Perfeito. né? A gente precisa informar essa mãe para que ela tenha segurança e valorizar e acolher, não é, esse parceiro, essa pessoa que está ali ao lado dela e essa rede de apoio. Então, família, né, como rede de apoio, o profissional de saúde ali trazendo informações que possam trazer segurança para essa mãe e um olhar e um assistir, não só
as necessidades físicas daquele recém-nascido. Para além disso. Mas, além disso, as necessidades emocionais que vão também estar repercutindo na emoção da mãe, não é? E não Perfeito. existe um recém-nascido que ele seja Independente. isso, Independente. né? Não existe. O ser humano é um dos poucos, tem outros, é um animal que precisa ser cuidado para sobreviver, né? A Isso. gente não sobrevive sozinho. É. E isso que você falou aí, que eu achei que foi muito feliz, a informação, porque você já recebe uma criança que você não sabe dela, porque você vai descobrir, né? Isso. Maternar é descobrir quem é o Isso. filho e se descobrir enquanto mãe, né? Isso. E aí, quando vem para além disso alguma demanda a mais, aumenta muito essa necessidade de se situar, né, em como lidar, a quem recorrer, os processos. E aí, quando você encontra uma pessoa como você no caminho, que passa É um isso, colo né? de Isso dá uma verdade. segurança enorme, porque na hora que você traz é porque isso já existiu, então eu não sou única, eu não estou, né? Isso, e essa fala é muito legal, porque Ju já trouxe aqui, não é, essa questão do silêncio, do que existe ali por trás. Exato. Então, existe a comunicação, ela precisa ser muito afetiva, né, e assertiva, nessa ideia de fazer essa busca do que está silenciado. Porque muitas vezes é o blues, realmente, o maternity blues, que vai existir naquelas 2 primeiras semanas. O puerpério, ele traz toda uma mudança hormonal, física e emocional, mas também traz ali, não é, toda uma questão social e uma pressão, Muito né, grande. de muitos julgamentos. Então, eu acredito muito, como profissional de saúde, que também é muito importante a gente não julgar. Verdade. Não é? A gente deixar aquele caminho de comunicação, de conexão aberto, para que a mãe ela possa ser ela ali na consulta, Não, não é? Claro, Ela claro. poder dizer o que ela Claro. quer, não é? Ela poder Perfeito. colocar Os os sentimentos dela, né? porque às vezes dentro do consultório a gente vê de forma subliminar pressões, situações difíceis que pode ser entre a mãe, o companheiro, a companheira e a avó, o cuidador que está ali, Verdade. todo mundo querendo ajudar, não é? A intenção É ajudar. a Ajudar. intenção muitas vezes ela é muito rica, mas muitas vezes não traz esses Transpassa o limite do que é viável para aquela mãe, isso, e né? a gente entender os limites, né? Eu não sei se Importante. você. Desculpa te interromper, Não, que Martinha, mas isso. que veio uma lembrança agora, né? Falando sobre isso, né? Sobre esse olhar sem julgamento. Eu não sei se você vai lembrar, mas uma coisa que me marcou muito nas primeiras consultas de Alice, a gente vinha de um processo de FIV, já foram quase 3 anos no total. E das possíveis causas que me fez, assim, que a gente levantou como causa, era um apendicite que eu tinha tido quando eu tinha 7 anos, que foi a inflamação abdominal que possivelmente gerou essa situação das minhas trompas que me fez ir para uma FIV. E aí eu lembro que, assim, eu estava muito preocupada, porque quando eu descobri que a Alice era menina, eu vou tirar esse apêndice quando for possível. E óbvio que é uma ideia extrema, mas era uma coisa minha ali, que naquele momento, cheia de hormônios, tinha acabado de sair de um processo que é muito doloroso, que a gente vai até falar sobre isso, né? Um episódio dedicado às tentantes. Então, assim, eu estava vivenciando aquele momento e você poderia ter olhado para mim e ter dito simplesmente, olha, não faz sentido a gente pensar nisso agora. E eu lembro que você acolheu aquela demanda, você tentou entender o que é que eu estava vivendo e aí eu pude abrir, né, o meu processo, o que é que tinha acontecido, aos procedimentos que eu tinha sido submetida e a possível causa, que era justamente essa apendicite. E aí eu lembro de você dizendo que havia estudos que não eram conclusivos, enfim, e me explicou cientificamente que poderia ter sido, mas também poderia não ter sido, e que cada pessoa era uma história, e que a gente não podia, né, transferir essa história que era nossa, né, que era minha no caso, para os nossos filhos, que a gente tivesse paciência, que eu tivesse paciência, que eu tentasse controlar essa ansiedade, mas eu lembro que você legitimou o meu desconforto. A sua queixa. Exatamente. Só se sentir, né, acolhida já calma, né? Se é resolver ou não é outra etapa, não é verdade? Isso, eu acho que exatamente, porque o puerpério por si só,
ele já é um período, assim, turbulento demais, não é? A gente não pode romantizar, não é? A gente precisa acolher e entender que aquilo ali tudo é muito válido, não é? E, inclusive, é algo que a gente sempre traz, né? Eu sempre gosto de dizer, olha, nesse período do puerpério, que a gente como mãe, a gente percebe, a gente entende nossas primeiras frustrações, que são essas, de a gente não transferir para os filhos, de que nem Claro. tudo que a gente idealiza vai ocorrer, não é? Então, É onde caem algumas criações imaginárias, né? isso, aquele mundo idealizado da maternidade, mesmo quando você não desejou, mas mesmo nas mães que não desejaram, ali existe uma idealização, não é? E a gente depois tem que trabalhar com essas frustrações, não é? Porque nenhuma maternidade ela é perfeita, porque nenhum ser é perfeito. Nós temos que trabalhar com nossas imperfeições e trazer aquilo que é o melhor, é o caminhar junto. Vamos juntos, né? A gente acolhe, né? Então assim, o nosso papel ele é muito de estar ali, olha, vamos trazer as informações, o que é que está acontecendo? Qual é o caminho que a gente pode caminhar, seguir, Vamos não é? construir uma solução Construir. juntos aqui. Isso. E isso que você traz da idealização é uma coisa bem importante, porque assim, cada família tem sua história, né? E aí se juntam duas histórias, e aí vem a expectativa desse filho, dessa maternidade, a expectativa não só dos pais, mas como dos avós, de toda a família. Quando esse filho é o primeiro neto, então a coisa ainda pega mais forte. Eu me lembro que uma vez eu tive um caso quando eu atendi em hospital de um senhor que ficou revoltado porque ele achava que na época não tinha ainda ultrassom que dizia o sexo, e ele estava esperando um neto homem e não nasceu, e ele queria um descendente homem, e ainda se avorou a expressar isso. Eu chamei ele à parte, conversei, mostrei. Poxa, então assim, é nesse nível, né? Para atender a muita gente que não é por aí. Quando você resolve ter um filho, você resolve ter um filho. Isso. Que filho, quem filho será aquele? Não cabe questionar, né? Isso. Ou você A gente ama vai quem ter que vem, descobrir. ou você vai amadurecer para ser pai ou mãe. Mas não pode ser por aí, né? Mas isso acontece, né, doutora Alessandra? Isso, acontece demais. E o papel, né, do parceiro, né, do pai, da criança, da família, né, como rede de apoio, dos amigos, de quem esteja ali para trazer essa segurança. Então, isso é muito importante. Então, a gente geralmente diz, olha, rede de apoio é quem vai para sua casa e vai cozinhar para você, limpar banheiro, limpar Sim, casa, sim. não é? Fazer com que você se sinta bem para cuidar do seu filho, porque naquele momento, logo após o nascimento, o bebê, né, o bebê humano, ele é muito dependente, não é? E que bom que a gente pode estabelecer um vínculo, um afeto. A gente tem que legitimar, né, esse colo, não é manha, não é? Esse colo é importantíssimo, porque é a partir dele que a gente traz esse apego, as teorias do apego estão aí, esse vínculo é tão importante. E a mãe de hoje, ela tem uma demanda muito grande. Então, a rede de apoio é aquela pessoa que vai para fazer uma Amparar a ajuda mãe. para a mãe, é fazer uma comida, é arrumar a casa, não é? É esse parceiro, esse companheiro que está ali para poder ajudar, não é, efetivamente no cuidado da criança, não é? E também no cuidado da casa. Então, assim, eu acho que essa rede de apoio é fundamental. E a gente, como profissional de saúde, trazer informação, sem julgamento e acolhimento. Agora, doutora, você cobra, né, da participação assim do pai ativamente nesse Sim. momento, de acompanhar, de estar Sim, perto? Chama sim. responsabilidade. Você chama, né? A responsabilidade, inclusive, assim, são exemplos diários, né? De tanto valorar a mãe, como também valorizar o pai, porque eles têm um papel fundamental, semelhante, né? Então, quando a consulta vai uma avó, uma cuidadora, a gente também acolhe ali e tenta incluir, trazer informações, mas o pai é fundamental. Então, eu geralmente digo assim: olha, acho ótimo você tá vindo na primeira consulta, todos vão, ou a maioria vai, né? Mas eu digo: olha, eu quero ver você aqui até a consulta de 1 ano. Perfeito, Porque né, Ju? durante os meses, né, quem vai Vai esmorecer, vai, consulta, né, as idas, né? agora tem uns que pegam
lá, entendeu? Tem uns que eu vou estar aqui, eu digo, quero ver você estar aqui até a consulta de 1 ano. Porque realmente, né? Ali são passadas informações imprescindíveis, Pois né? é. E aí eu acho que acaba acontecendo, né? A mãe vai e chega em casa, e aí, como é que foi? Aí a mãe já vai fazer um resumo, e aí a cobrança vem de quem, né? A responsabilidade fica em cima de quem recebeu a informação, né? Exatamente. E eu acho que não é por aí, tem que ser uma construção conjunta, né? Claro, claro. Muitas vezes a própria mãe, assim, na consulta faz, ô, doutora Lê, mande um áudio. Ou então, olha, faça o seguinte, mande um áudio para poder, você vai dizer tudo que você disse, porque assim, para que não haja nenhuma chance de julgamentos ou interpretações equivocadas. Meu Deus do céu! Quando eu vejo o pai estando presente, e uma Pois coisa que, é. assim, eu acho importante, por isso que eu sempre vou atrás, assim, dessa frequência desse pai, porque, assim, uma coisa é você transmitir para o seu parceiro o que você percebeu ou ouviu do Isso. seu filho. Outra é ele perceber. Isso surge Que dúvidas, né? isso Durante dá a mais consulta. segurança até para a mãe, né? Ó, eu tô achando que o neném tá assim. Então, ele percebendo a cria dele. E ele tirar as suas Próprias dúvidas, ter conclusões. abertura, porque às Isso. vezes, essa semana mesmo teve, foi o pai e a mãe, e a mãe fez todas as perguntas, o questionamento. Quando chegou no final, ele estava mais no cuidado da criança, porque durante a consulta a criança amamentou, precisou Claro. ir para o Tira a colo. roupa, E aí, bota quando de chegou no final, aí eu fui perguntar a ele, né? Porque ele quase não tinha feito perguntas. Não, doutora Lê, olha, eu participei, tudo que ela perguntou era o que eu ia perguntar, não tenho nenhuma dúvida. Então, assim, pelo menos ele teve uma escuta ativa. Claro, A claro. escuta foi dele, a interpretação vai ser dele, não é? E se ele tivesse realmente uma dúvida maior, ele iria perguntar, não é? Claro. Então, importante. é muito E eu acho importante. que essa postura, ela inclusive dá segurança para a mãe, né? De saber que a informação ela está sendo compartilhada e que, caso ela precise, aquela outra pessoa também está de posse de informações relevantes, né? É. Então não é navegar sozinha e se algo sair do previsto, eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Sozinha, né? Eu vou ter Sozinha. que conduzir, né? Então, eu acho que quando você vai junto, né, e divide as informações, eu acho que até alivia, né, um pouco esse peso que a sociedade impõe sobre a mãe. Eu vejo isso muito na amamentação, em situações Era a minha próxima diferentes. pergunta. Pronto. Eu vejo isso muito na amamentação, porque quando vão os dois, a gente vai colocar ali no peito, ver a pega, a mãe vai trazer as demandas, o pai que está presente, está vendo ali, ele está acompanhando, né? Então, existem 2 situações, existe aquela situação da mãe que quer muito amamentar e tem uma rede de apoio que não está pactuando da mesma forma e acaba sendo uma pressão, né? Como também tem a forma contrária, né? Tem aquelas necessidades mesmo, que a mãe está precisando de uma ajuda, até é o peito e mais a fórmula, e ela tem um sentimento de culpa, e a família está ali para dizer: não, a gente te apoia, a gente Uhum. quer estar com você. Independente do que seja, na amamentação, é muito importante. A amamentação é um ponto, assim, muito importante no puerpério, não Claro. é? E esse apoio, quer que seja a forma, não é, da nutrição da criança, ela tem que ser muito apoiada, né? Sem julgamento, sem pressão. E a pessoa estando presente, né, na consulta é fundamental. O parceiro estando ali é fundamental. Essa decisão, né, que não é só da mãe, né, eu acho que tem que ser uma coisa que é Isso. em prol do bebê, e às vezes fica nesse jogo, né, amamente, não Não amamente, essa amamenta. cobrança, né, ou então assim: "Ai, vai dar fórmula", e até uma das minhas perguntas era sobre isso, que eu vejo, né, não sei se você enxerga dessa mesma forma, mas eu vejo o puerpério muito ligado a esse início da amamentação, que é um Isso, período delicado. isso. Muitas mulheres têm flui mais naturalmente e é menos complicado, mas é um período que fere, que dói, que incomoda, sobretudo no primeiro, né, que é uma coisa ainda desconhecida, então tem toda uma situação ali, e eu vejo que, assim, às vezes é uma cobrança excessiva ou então o contrário, não precisa amamentar, dá a fórmula, Isso, e exatamente. eu acho que, assim, você sentar e, receber informações e estar ali alinhado com o parceiro, com a parceira, para poder seguir naquela trajetória que vocês escolheram, mas dentro de respeitando as limitações, claro, Claro, né, que claro. Isso, hoje em dia a gente já tem fórmulas excelentes, né, doutora isso, Alessandra? E isso. numa situação de necessidade,
a gente vai se utilizar delas, né? Isso. Até porque eu acho que quando assim, a amamentação, do ponto de vista assim, emocional, quando a amamentação está num nível de estresse absurdo, fim desse peito não sendo saudável, né, Isso. doutora Alessandra? Eu queria que eu ouvisse sobre As isso, sensações porque que a eu gente já estava cheguei, falando. Eu eu acho já isso colhi maravilhoso. pacientes assim, numa aflição enorme, porque eu disse, doutora, eu não aguento. Eu, quando vejo ele, eu fico exasperada. Eu disse, converse com sua neonatal. Você não precisa passar por isso, porque aí vem a cobrança da família Isso. e ela se vendo indefesa e tendo que enfrentar, daqui a pouco o filho vira um monstro que não pode ser e não é, né? Isso, exatamente. Eu penso que o alimento do bebê é afeto, né? Perfeito, O Poxa, alimento do bebê é perfeito. afeto e há uma necessidade de que seja prazeroso e bom para os dois. Não é? Claro que nós sempre vamos trazer aqui a importância, não é, do ouro do aleitamento materno, Inúmeros do padrão ouro, benefícios. mas a gente já falou um pouquinho de que muitas vezes na maternidade, não é, a gente precisa trabalhar também com essas situações outras, não é, que não vai acontecer dentro. A gente não vive no padrão. não, Não, não. nós não vivemos. Na verdade, estamos num mundo muito heterogêneo. Então, é exatamente nessas situações onde foi oportunizado, acho que é importante isso, foi oportunizado todas assim, as possibilidades para aquela mãe, não é, Perfeito. amamentar, não é, foi informado, foi feita uma rede de apoio, foi dado todo uma estrutura de apoio, que seja da família, não é, de profissionais, consultoras de amamentação, de fonoaudiólogos, para avaliar essa linguinha, do profissional pediatra, do neonatal. Todas as possibilidades foram realizadas e foi esgotado. A gente tem que também acolher todas as formas, até por isso, porque a nutrição através da fórmula, ela também é uma excelente opção. E tem que ser bom para a mãe e bom para a criança. A gente Exatamente. vê situações exatamente, muitas vezes a mãe chorando, né, Desesperado. desesperada, não consegue colocar o E bebê acaba sendo ali. uma dificuldade, né? Que eu lembro que eu precisei usar complemento com a Alice, né? E não Precisei é o voltar fim para. do mundo, Pois é, eu precisei né? voltar para o hospital, né? Com 8 dias. Isso, E isso. ali eu estava muito fraca, eu precisava me cuidar. E eu lembro da sua ligação, que a Alice precisou ser internada comigo para ficar comigo, justamente para a gente ficar junto, e de não perder esse Isso. vínculo, né? Tão pequenininha que ela estava. Eu aí passei uns 4 dias no hospital. E aí eu lembro da sua ligação me acalmando, ela dizia, olha, vamos usar a fórmula, você precisa descansar. Ela vai para o peito quando você achar que consegue. Então, assim, eu estava muito anêmica e eu precisava me cuidar. Isso. Então, eu precisava desse respiro. E eu lembro que eu, óbvio, me senti culpada, mas Isso. ali eu precisava me recompor. De fato, para poder estar. E depois a amamentação fluiu normalmente, e amamentei até 1 ano e 4 meses. Então, assim, existem momentos que você precisa desse auxílio. E a fórmula é justamente o avanço, né? Uma coisa assim, ó. A gente foi no futuro e trouxe isso aqui que ajuda, que resolve se precisar, né? E você trouxe aí a fala, eu me senti culpada. Que mãe não se sente, né? Isso, Porque todas. assim, é uma coisa que eu digo brincando, devia constar nos dicionários, mãe igual a culpa, porque a mãe A gente faz se culpa tudo por que manda, tudo tudo. direitinho, mas ela vai achar uma culpa para Isso, a ela. gente se culpa por tudo, não é? E não é justo, não é justo. A questão da amamentação, eu costumo dizer que, inclusive, já faz parte da anamnese na consulta pré-natal. Falar um pouquinho da importância também para esse puerpério de uma mãe informada, que conhece o neonatologista o pediatra, não é? Que a gente passa a conhecer a família na consulta pré-natal, porque a gente Que é já até constrói. importante falar sobre essa consulta É pré-natal. verdade, Isso. fale A sobre ela pra importância, por favor, gente. fale da importância dessa consulta, porque é maravilhoso, porque você entra na sala de parto sabendo quem tá ali. E eu Isso. lembro que você foi muito rede de apoio para mim no meu primeiro parto, foi o de Alice, que eu lembro que, assim, eu me preparei para entrar, tudinho, entrei, meu acompanhante entrou comigo, a gente tava lá, tudo certo, mas ele precisou sair para se vestir, colocar aquela roupa,
E aí, de repente, eu me vi sozinha, de repente você já chegou. Eu, ai, ainda bem. Isso. O neonatal começava aqui, né? Isso, porque Exatamente. Começa da mas o mãe. puerpério, a gente já previne muitas questões, né, do Verdade. puerpério, principalmente na É, primeira gestação, gestação. na consulta pré-natal. Ali a gente vai dar acolhimento, vai trazer várias informações em relação ao nascimento do bebê. A gente diz, olha, você passou o pré-natal todinho com a obstetra, não é, organizando e planejando a via de parto, o seu parto. Mas 50% do parto é o nascimento, mas 50% é o bebê que nasceu. E aí, depois que nasceu, o que é que vai acontecer? Vamos conversar? Né? Então, lá a gente vai trazer também essas informações, dar dicas, falar sobre os cuidados, né, Estabelecer posteriores. vínculos, né? Estabelecer os Como é vínculos, a importante importância isso. da hora dourada, do contato pele a pele, do bebê ir para o seio, se a mãe assim desejar. Então, o que eu estava querendo falar era isso. Na consulta pré-natal, eu converso e pergunto, né? Estab- Sim. São Existem mães que estabelecidos não querem, acordos. eu já tive. Você já levanta o perfil dos pais Isso, para eu ver já o que vai oferecer. Isso não é o mais comum, mas eu já Claro. tive pacientes, certo? Não foi uma só, que não queriam, não, eu não quero amamentar. Então, isso precisa ser respeitado e não pode ser julgado, não é? A gente Verdade. precisa trazer as informações da Eu importância acho que do. cada um carrega a sua história, né, Ale? Isso, Cada um Claro. carrega a sua história. A gente isso. precisa. É assim, já acho que a gente precisa, vai repetir essa frase continuamente até a gente conseguir internalizar isso, porque cada um é de um jeito, cada um vivenciou suas marcas, suas dores, seus processos. E eu acho que exigir que seja de uma forma específica é muito invasivo. Assim, é uma exigência que às vezes pode ser até cruel, não é? Porque você exige algo que a outra pessoa não Não pode está De dar. repente disponível não para pode Está dar. dar. disponível, não pode Exatamente. dar. Então, no pré-natal, inclusive, a gente consegue até já avaliar e vislumbrar o perfil da mãe, porque o perfil da mãe que vai ser mais ansiosa, que tem mais chance, não do maternity blues, mas de uma depressão pós-parto, é importante a gente falar que nós, como pediatras, eu já fiz muitas vezes o diagnóstico da puérpera Como é para importante ligar para isso. a obstetra e dizer, ó, essa mãe não está bem, né? Foge do padrão do blues. Ah, tá, gente, o maternity blues é normal. São alterações fisiológicas, hormonais, emocionais que a mãe está passando após o parto. Dura geralmente, né? 2 15, 20 dias. semanas, não é? Mas a gente já percebe, inclusive as mães, né, antes que Com um muitas perfil perfil, já provável tomam, para Aí já isso. já fica tem atenta. medicação, já tem um histórico, inclusive, de transtornos, né, de humor anterior. Então, a gente já fica atento, a gente vai dar esse acolhimento, esse colo. E a gente pode, sim, já tiveram várias situações de que foi meu papel foi muito mais de acolher a mãe. É tipo assim, o puerpério, os obstáculos ao fio são 90% da mãe e 10% Verdade. do bebê. Nesses Verdade. casos, a gente tem que falar com o obstetra, indica um suporte psicológico, psiquiátrico, porque precisa, né? Então, veja como a consulta pré-natal é importante, Verdade. né? Já faz esse levantamento. Eu Pois nunca tinha é. parado para pensar nisso. É Há Disso. muitas situações, nós, nessas consultas, né, após o parto, nesse primeiro mês, né, que é um recém-nascido realmente, a gente diz, né, que a gente não cuida só do bebê, a gente cuida da família toda, né? O pediatra, o É. neonatologista é psicólogo, um pouco, E uma coisa né? que você. É um pouco obstetra, porque Não, e tira acaba sendo. dúvidas. Assim, eu lembro que a rotina com a minha obstetra foi. Acho que 3 dias após o parto, e depois 7 dias após o parto, e depois 30 dias. E eu lembro que eu fui diversas vezes com a Alice, que ela estava perdendo um pouquinho mais de peso do que deveria. Então, assim, eu ia 2 vezes na semana. Então, eu vi muito mais você do que a minha própria obstetra. Então, assim, ali podia ter sido levantado alguma questão, ali podia ter sido conversado alguma coisa, caso houvesse necessidade. Então, esse olhar atento é fundamental, porque É, a mãe tá preocupada com o bebê, prefere levar ele pro pediatra do que ir pra Isso, obstetra. isso. Concorda? E a gente vai fazendo essa troca, né, Equilibrando, né? e equilibrando. avaliação. Uma questão que me passou aqui agora, que eu acho que não tinha nem me passado antes, não sei se passou por Ju, quando acontece algo inesperado e o bebê não
vai a óbito, deve para você, porque alguns casos são bem acompanhados, tá tudo bem, mas já às vezes acontece inesperado, né? Sim, sim. E aí, assim, e é nessa hora que para você deve ser assim uma barra assim muito muito difícil, né? De lidar com, porque toda a expectativa é para o cuidado da criança, né? É, da criança Criança que nasce nasce saudável, tal, mas saudável. quando vem um contratempo assim e não é esperado, é uma situação bem É bem desafiadora, é né? desafiadora, mas é o que eu, assim, eu gosto muito de trabalhar, não é, porque dentro dos cuidados paliativos neonatais, inclusive a gente faz uma consulta pré-natal dessas crianças que já são de risco intraútero, então que elas já apresentam doenças complexas intraútero e que já têm um prognóstico, não é, de sobrevida, muitas vezes com um tempo de doença que a gente chama de uma doença ameaçadora da vida. Então, são essas mães que aí sim a gente vai fazer esse acolhimento para poder estar junto nesses momentos também. É um puerpério muito difícil. Geralmente até dizem, olha, trabalhar com cuidados paliativos é de desafio, mas trabalhar com cuidados paliativos pediátricos e neonatais É. é É maior, desafio em mas dobro. muitas vezes a gente tem que trabalhar já na sala de parto. Nós É. já trabalhamos, inclusive, com o bebê que nasceu e veio a falecer com 18 minutos. Então, o bebê nasceu, os desejos da família foram atendidos, porque a gente já tinha conversado, teve a presença de um padre, porque foi um desejo deles, toda a equipe realizou o batismo, não é, do recém-nascido, e ele veio a falecer ali junto da família, com as duas avós, com os pais, com o padre, com toda a equipe participando, mas dizer que é É muito um Super desafiador. desafiante, é, Eu sim. tive uma experiência, né? Eu perdi um neto e ele não, na ultrassom ficou comprovado em mais de um ultrassom que ele não era viável, mas aí minha nora quis seguir até a hora que ele nascesse naturalmente. Ele nasceu de parto normal, mas viveu só por 4 horas. uhum, E aí, assim, a gente teve todo o cuidado de, assim, era ela quem ditava, ela e ele quem ditava o que aconteceria. Então foram no berçário ver, na UTI, né, lá ver, ficaram um pouquinho, ela foi para o quarto, quando ele foi a óbito eles voltaram para ver, e aí depois eles ficaram, e aí eu e a outra avó conduzimos o enterro, né. Então assim, não é uma coisa fácil. é, Mas no caso deles, já foi bem difícil, mas era esperado, né, e assim, já peguei casos de paciente que não era esperado. isso, E aí festa pronta, doces encomendados, isso, então assim, é bem difícil. Mas isso. A apesar de, perda assim, eu gestacional entendo. e a perda neonatal Neonatal, né, são trabalhos que muito são desafiadores. Demais. desejos e acolhimentos que precisam ser feitos, não é? Porque, inclusive, de uma forma, quando a gente fala também eh, da forma do morrer, não é? Quando existe uma qualidade, que eu acho que houve um respeito, um acolhimento Exato, Isso, um exato. nesse processo, né, sentido, Ale? um É, processo. Respeitoso. Isso, a família também tem um luto muito melhor. é. Geralmente, o luto patológico, ele acontece quando existe uma quebra, né, existe um bloqueio desses desejos, desse Uhum. acolhimento, então é em cima desse trabalho, né, o Exato. luto ele vai existir, mas a gente pode mudar essa história, são caminhos diferentes, não é, então é acolher essa família, saber como comunicar, não é, uma situação dessa como você falou, é também existe um trabalho também Para para Assim, isso, apesar de ser profissional. extremamente desafiador, eu acho que, assim, é ali onde o trabalho é mais necessário, né, assim, pois é, mais delicado e faz a diferença, porque é justamente na situação imprevisível, na situação desafiadora, que eu acho que você até consegue abraçar essa família, de uma forma mais completa, né, e Isso. fazer a diferença, porque me ocorreu agora, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse viés, que aquele puerpério ele também existe, também, fisiologicamente falando, né, também. a baixa hormonal, toda Tudo. essa questão fisiológica, imagino que o leite ele a pojadura deve acontecer, né, então assim, os processos fisiológicos eles se continuam e a importância do cuidado com essa Com essa mãe, mãe, né, né. então Total. esse seu olhar
sensível, né? Embora seja extremamente desafiador, e eu acho que exige, assim, de você um trabalho emocional redobrado, Muito, né, doutora? faz Mas toda a é o que diferença naquela faz família. diferença, né? Às Faz, vezes eu chego em faz. casa, venho do IMIP, né, com alguma família que foi acolhida, muitas vezes até outros profissionais, ai, Ale, eu não conseguiria, e eu fico feliz, eu chego em casa, não feliz pela situação, mas Claro. a felicidade é de poder ter dado algum Esse colo, conforto e esse colo. colo no Exatamente. momento que a pessoa mais Claro, precisa da claro. vida, E que né? aquilo ali vai ser um divisor de águas para essa recuperação ser um pouco mais fácil, né? Ou menos difícil, né? É. Porque a depender da situação, a pessoa de fato ali inicia um processo de dor extrema e E passar um por esse luto patológico. momento, Tem, passar por tem. esse momento de uma forma mais, né, acolhedora, rodeada de pessoas que respeitaram suas vontades, eu acho que faz toda a diferença para. É todo um tema que até esse mês, assim, você fala muito da perda gestacional e é todo que pode ser aprofundado também em outro momento, mas a gente gosta de falar, não é que, assim, cuidados paliativos, muitas pessoas pensam que é quando não se tem mais nada o que fazer, mas Não, não. ao contrário, é um cuidado tão importante, tão integral, que o Pallium significa manto, proteção, não é? Era uma armadura que era utilizada, e aí a ideia também de proteção e de colo. Então, Exato. é naquele momento de mais necessidade de uma família Que e de uma precisa mãe, de ser. extrema vulnerabilidade, que você consegue dar um acolhimento e depois aquela mãe vem a você e agradece, né? Então, assim, é Eu acho que lindo. aí é que Aí é uma é situação daí que vem o realmente. combustível, né? Porque Isso, de fato isso. não Aí é eu chego em fácil. casa, Eu concordo com você. Eu já tive É. colegas que questionaram, eu já fiz muito atendimento hospitalar. Marta, mas você. Eu disse, mas veja, alguém tem que estar lá. Verdade. Aí a Isso, que gente vai seja faltar bom. numa hora que mais a pessoa precisa. Como E assim? depois a Né? pessoa ainda lhe Pois agradece, né? é, Porque então no assim. final aquilo ali fica, né? Então Pois Com isso é muito é. certeza, com certeza. Esse importante. trabalho é. Meu Deus, de fato, sempre que eu comento com alguém, alguém pergunta, né, quem é a pediatra dos meninos, eu sempre falo, meu Deus, ela pode ir tranquila. Meu Deus. É uma Seu pessoa. colo foi muito bom para essa moça, viu? Continua sendo. Que bom, assim, Ale, né? eu Que queria. tem Esse papo, né? Nosso tempo tá Tá acabando. acabando. Mas, assim, essa conversa renderia ainda Muitas horas. horas, muitas Porque horas. falar do puerpério é também falar um pouco da maternidade. Porque eu acho que quando a gente olha para o puerpério de forma diferente, todo aquele maternal, ele se constrói de uma forma diferenciada, né? Quando a gente tem esse olhar acolhedor e envolve e cuida da mãe, eu acho que o maternar dela, que começou ali de uma forma mais beneficiada, ele flui muito melhor. Ele flui mais tranquilo, ela se sente mais segura, e eu acho que isso caminha e acompanha a mãe por toda a vida, sabe? Então, assim, essa segurança, né, esse cuidado, esse olhar atento, eu acho que é fundamental nessa fase, e eu só tenho a lhe agradecer, não só por ter sido meu colo, mas por ser essa pessoa que eu sei que você é colo para muita mãe. Eu acho que quando a gente cuida da mãe, a gente cuida do futuro. Eu acho que cuida do mundo, Isso. porque, né? A gente tem a mãe terra, então mãe é uma palavra muito para além de gerar um filho, né? E eu acho que quando a gente cuida de uma mãe, cuida de uma criança, a gente tem que estar cuidando do mundo, né? E assim, vou lhe chamar de Alê, porque Certeza. muito, muito obrigada por trazer para a gente essa contribuição. E como é bom saber da sua existência disponível para essas mães. E a gente, assim, só tem a agradecer a tudo isso que você trouxe de informação, de esclarecimento, e que todas vocês, mães, se sintam cada vez mais fortalecidas e lembrem-se que sempre terão alguém de quem receber um colo, né? E Exatamente. juntos, né, fica mais fácil, né? Dividir as alegrias e as dores fica sempre melhor, né? Com certeza, eu acho que trazer aqui essas informações, o acolhimento, a importância da rede de apoio, a importância do profissional de saúde, do pediatra, não ser mais um, mas ser uma peça fundamental, não é? Claro. Dentro, né, dessa Perfeito. importância que eu acho que a gente tem que deixar também de informação, não é que muitas vezes a gente vê o pediatra não sendo tão valorizado, né, pela própria família e construção desse parto.
E a gente está trazendo aqui como é importante a criação desse vínculo Claro. e essa continuidade desse acolhimento desse colo para o bebê e para a mãe e para a família. Perfeito. Verdade. Perfeito. Muito obrigada muito por essas obrigada. informações. Eu que agradeço. Volte Que sempre. coisa boa receber seu colo. Obrigada.